Então, vamos dar início, né, a esse webinar, mais um webinar promovido aí pela Uniuv, né, com a participação dos professores convidados. Participam nesse webinário a professora Ângela Maria Fará, que é professora docente da Uniuv, dos cursos de comunicação, doutora em comunicação pela Universidade de São Paulo, pela USP. Também o professor Ednei, que é mestre em comunicação e linguagens, e também professor dos cursos de comunicação da Uniuv, né? Também editor do portal de notícias J+, um portal conhecido aqui na nossa região. E também conosco a professora Alessandra Cristina Valério, que é coordenadora de pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, do campus em Vila Vitória, também doutora e mestre em linguagem e sociedade. Sejam bem-vindos, professores, e nós vamos abrir essa discussão. Eu vou direcionar aqui uma pergunta para a professora Ângela, para que a gente possa fazer uma contextualização de tudo isso que vem acontecendo, que não são fatos e acontecimentos que são necessariamente do momento em que estamos vivendo, mas que percorrem aí uma trajetória, né, já há algum tempo. Então, hoje eu queria saber, por exemplo, em que contexto que se dá, né, esse cenário de desinformação, tema dessa discussão agora, em tempos de pandemia. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lúcio, boa noite, professores Ednei e professora Alessandra, boa noite, alunos, né, o público em geral aí que pode estar assistindo. Eu vou começar essa fala com a leitura de um trecho bem pequenininho, prometo, de um livro que acabou de sair, que fala sobre desinformação. Ele é organizado pela Helena Martins e eles têm uma visão aí falando sobre a crise política e as saídas democráticas para as fake news, né? E o texto é no prefácio do Sérgio Amadeu da Silveira, que é um sociólogo. Então, eu vou ler ele bem curtinho para a gente contextualizar aqui. Negar a existência do Holocausto, afirmar que o nazismo era de esquerda, dizer que não há indícios do aquecimento global, declarar que o filósofo Theodor Adorno escreveu as canções dos Beatles, divulgar a existência de um kit gay com o objetivo de converter crianças ao homossexualismo, entre aspas, difundir que Obama não era norte-americano, defender que chumbo na gasolina não envenenava o planeta, manifestar que desconhece uma única pessoa que tenha morrido pelo ataque do novo coronavírus, bradar que a pandemia não passa de uma gripezinha, entre aspas, são exemplos de discursos que carregam a desinformação. Inventam, distorcem ou negam fatos e acontecimentos. Muitas dessas práticas discursivas visam reconstruir a história, buscam alterar o passado para redirecionar o futuro, e outras estão a serviço de interesses econômicos, religiosos ou estritamente políticos e eleitorais. Então, me desculpem aí eu virar aqui, porque estava lendo no meu computador, mas eu acho que esse primeiro parágrafo do prefácio do professor Sérgio fala exatamente onde a gente está situado, qual é o nosso contexto, né? São as coisas mais absurdas, são esse revisionismo, esse negacionismo das informações e dos fatos, né? Porque tem coisas que são fatos, que existem, que são comprovados pela ciência, enfim, né? Por vários mecanismos, e mesmo assim a gente ainda tem gente que se apoia nisso, né? Então, o nosso contexto, né, em termos de comunicação, e falando muito do nosso universo aqui da comunicação e do jornalismo, é que as redes sociais vieram para transformar tudo isso, né? A gente não estava preparado para lidar com essa distribuição massiva de informação tão rápida, tão veloz, em que a gente não consegue, e a gente, quando eu falo os jornalistas, né, os profissionais da comunicação que precisam fazer essa apuração, não conseguem lidar com isso tão rápido assim, porque nós continuamos humanos, né, não somos robôs. A inteligência artificial está do outro lado, né, faz coisas muito boas por nós, mas também trabalha a favor desse processo de desinformação. Então, nesse sentido, a informação
a desinformação e a opinião, elas estão competindo numa corrida, né, numa caminhada aí em que a informação, infelizmente, está perdendo. Por quê? Porque leva muito mais tempo eu conseguir produzir uma informação checada, apurada, com fundamento, com propósito, do que eu simplesmente criar um material desinformativo. Não é só essa questão temporal, né, mas é uma questão de dedicação. No entanto, a gente hoje tem uma indústria da informação, que eu colocaria aí as empresas de comunicação, jornais, TVs, mesmo noticiários de internet, etc. E a gente tem, do outro lado, uma indústria da desinformação. Então, eles, entre aspas aqui, eles, né, sem nenhuma teoria da conspiração, são pessoas normais que estão lá do outro lado fazendo isso, então, criaram esse mecanismo, e aí a gente está competindo de uma maneira desigual, porque para eles não há ética, para eles não há preocupação com a qualidade do produto, não a qualidade técnica, né? A qualidade no sentido da boa informação, porque a qualidade técnica a gente vai até depois vai soltar aí alguns exemplos de vídeos e tal que nos enganam muito bem e que espalham aí as fake news. Outra questão que eu queria colocar aqui como contexto é que quando as fake news aparecem, e elas são colocadas nesse sentido para fazer a gente entender que existia, né, essa informação falsa rolando e tal, quando você vai traduzir aí livremente fake news, você traduz como notícia falsa, notícia fake, notícia fabricada, certo? Uma notícia, ela não ela pode ser equivocada, ela pode cometer um erro, né? Enfim, quando a gente fez jornalismo, Lúcio, logo ali, faz 5 aninhos só, que a gente se formou, a gente tinha, né, a questão... tinha lá, o que era? Quando você fazia uma notícia que era uma notícia enganosa, digamos assim, era uma barriga, né? Que você, sei lá, entrevistou uma pessoa, mas a pessoa te passou uma informação errada e aí você colocou aquilo no jornal, né? No jornal, na TV, não importa o meio de comunicação. Mas isso não era deliberado. Eu não estava passando essa informação de maneira deliberada. Eu não quero enganar as pessoas. Eu também fui enganada como jornalista. Isso também acontece, gente, né? Então, é muito diferente você falar, quando você fala fake news, esse fake news ele atinge diretamente as empresas de comunicação, diretamente os jornais, as redes de TV, o jornalismo dessas grandes empresas de comunicação. Por isso, né, já em 2017, lá, o Conselho Europeu produziu material sobre isso e tal, e está tentando trazer outro termo para a gente falar sobre isso, que é o termo desinformação. Eles começaram com uma ideia de desordem da informação, mas que também não é uma tradução muito literal, assim, enfim, do termo original, e acabaram em desinformação. É o termo que o pessoal da Abrage usa, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que o pessoal do Comprova, né, que reúne mais de 28 veículos de comunicação para checagem de informações. Por quê? Porque desinformação é um nome mais coerente para a gente chamar isso do que se quando a gente fala fake news, a gente está dizendo, tá vendo aquele jornalista lá, faz isso, ele faz fake news. Não, o jornalista não faz fake news. O jornalista pode errar, o jornalista pode se equivocar, se enganar, mas ele não está fazendo uma informação deliberada para você tomar as tuas opiniões ou formar as tuas opiniões da maneira como ele quer. Essa não é a profissão do jornalista, né? Então, aqui é um ponto bastante importante, né? E aí a gente tem vários nomes que a gente vai colocando aí que foram surgindo. Então, em 2016, por exemplo, a gente teve o termo pós-verdade como termo, né, o termo do ano, né, escolhido lá por Oxford, como um tema que vinha pegando, por quê? Porque a gente estava discutindo uma coisa que eu falo, que é o negacionismo, né? Eu digo uma coisa que não é baseada em fato, ela não tem fundamento, e começam a repetir isso, e as pessoas começam a repetir e acreditar, né? Depois disso, a gente já viu que a coisa é um pouco mais complicada,
né? E isso vai tomar outros pontos. Mais duas questões que eu acho importantes para conceitos, que eu acho importante para a gente falar sobre né? Vou só usar esse termo, agora usei o fake news só para tentar contextualizar, e vou só no desinformação. É o viés de confirmação e a dissonância cognitiva, que são teorias antigas, né? O viés de confirmação é da década de 60, 70, e a dissonância cognitiva é um pouquinho antes, ali, acho que 1920, se eu não estou enganada agora. Vou ter que consultar minha cola aqui. O viés de confirmação é aquela coisa assim, as duas coisas são muito próximas, né? Mas a dissonância cognitiva eu tenho uma série de coisas que eu acredito, e aí eu começo a ler uma coisa que é diferente disso que eu acredito, e isso começa a causar uma certa confusão, um certo problema na minha cabeça. Isso é um processo psicológico, né? Um processo psíquico. E aí eu começo a procurar uma maneira de ajustar isso. E qual é a maneira de ajustar isso? É procurar outras pessoas ou outros lugares que me forneçam informações que me levem a acreditar, né, naquilo, que me deem um conforto cognitivo, um conforto de conhecimento, né? E o viés de confirmação é procurar só aquilo que me faz bem. Então, se eu sou de um determinado grupo, eu vou só naquilo, né? Então, eu gosto de rock, eu só vou no rock, eu não quero saber do resto. Se eu gosto de, sei lá, se eu sou de uma determinada religião, eu só vou ali. Isso não é um exemplo bom de religião, porque religião não dá para disputar conhecimento. Enfim, né? Então, política é um bom exemplo, né? Se eu gosto da esquerda, eu só vou na esquerda. Se eu gosto da direita, eu só vou na direita. E aí eu viro um alienado. Por quê? Porque eu viro um alienado ou da direita ou da esquerda, porque eu fico só naquele mesmo grupo, né? Já há uma polarização geral aí, né? Que é muito prejudicial, né? Eu já queria aproveitar aqui que a gente está nesse gancho e te perguntar, assim, já que estamos aí beirando, falando sobre a generalização, eu posso afirmar que toda a informação que é distorcida é fake news, ou que existe só um tipo de fake news que vai desencadear um processo de desinformação? Não, Como é que funciona isso? A gente tem vários tipos de fake news, né? E essa classificação também é desse estudo Information Disorder de 2017 do Conselho da Europa, e ele traz assim como uma informação incorreta, né? Ele diz que são informações falsas que são compartilhadas, mas sem intenção de provocar nenhum tipo de dano, né? Então, eu tenho essa informação falsa, que pode ser até essa por engano, eu coloquei essa informação lá sem nenhuma intenção. Hoje, todo o processo de estudo que está fazendo estudo sobre desinformação, sobre desordem da informação, eles estão voltando esse estudo para a questão política, né? Porque no mundo todo é um problema esse tipo de material ser conduzido para esse lado. Claro que a gente tem outros tipos de construção de desinformação, tem, né? De outras áreas e tal, só para dar uma confundida, só para dar uma brincada, tem isso, né? Mas os estudos voltam muito para isso. Por isso, eles reforçam essa questão. De repente, a pessoa compartilha uma informação ou até produz uma informação, mas não tem a intenção de provocar danos. A desinformação é quando essas informações falsas são conscientemente compartilhadas para causar danos. Então, elas são não só compartilhadas, mas também produzidas, né? Desse modo. E a informação maldosa... Oi? Há um objetivo maior sempre por trás disso tudo, né? Isso. Que seria essa indústria mesmo, né, que a gente trata ali. E a informação maldosa seria informações genuínas, então existe um núcleo verdadeiro nessa informação, né, mas que elas são compartilhadas para causar danos, muitas vezes através de publicação de informações destinadas a permanecerem privadas ou em outros contextos. Então, essa informação não devia ir ao ar, mas ela vai, né, e aí você monta um contexto para ela, cria uma situação. Então, esses são os três tipos que esse estudo do Conselho da Europa
enfim, classificam aí para contar, né, para colocar para a gente. E aí, além disso, eles colocam mais uma classificação que eu acho bem interessante também. Depois eu vou passar esses links desses estudos para colocar lá no YouTube, para a Simone colocar, que o pessoal pode fazer o contato direto com os materiais, né? Exato, e vai ser disponibilizado também depois da gravação, em forma de vídeo, aí para a galera que quiser ter acesso ao conteúdo. E, Ângela, como a gente está caminhando aqui, né, com essa discussão, quero te fazer uma última pergunta, depois a gente pode voltar nessa discussão geral, né? O que nós podemos fazer para combater essa disseminação ou a produção, na tua visão, sobre essas notícias falsas, esse conteúdo de desinformação? Bom, a Alessandra vai falar mais sobre isso dentro de uma pesquisa que ela tem, que ela está produzindo, mas, assim, ao meu ver, a gente precisa trabalhar com educação midiática imediatamente. Demoramos para fazer isso já era para ter sido feito nas escolas, com as crianças, com adolescentes e mesmo nas universidades, porque as pessoas não conhecem os meios de comunicação, as pessoas ainda têm visões bastante equivocadas sobre os meios de comunicação, sobre o modo de produção e sobre quem trabalha nos meios de comunicação e quais são as estratégias possíveis, né? Quer dizer, quais são as estratégias que a gente pode usar e também diferenciar um pouco, que hoje está acontecendo muito, de você ir em cima do jornalista, brigar com o jornalista, por ele ser jornalista, enquanto você está falando, às vezes, de uma estratégia empresarial, por exemplo, em que esse jornalista, ele pode até ser considerado uma peça, um fantoche, como vocês quiserem achar aí, cada um vai formular a sua teoria, eu tenho, né, que eu não considero assim, considero ele como um trabalhador da notícia, como qualquer outra pessoa, mas tem uma outra estratégia empresarial dentro dessa questão. E aí as pessoas não analisam isso, não avaliam essa questão. E isso é muito importante no processo de informação. Então, para mim, é a educação midiática com força. Pode ser um bom caminho, né? Eu acho que poderia até ser uma cadeira aí do ensino fundamental e médio das escolas, porque é necessário, né? Porque precisamos trabalhar para que as pessoas entendam o que é a comunicação e qual o seu valor para a nossa formação. Quero convidar agora o Ednei aqui para vir bater um papo conosco, aproveitando um gancho aqui que já a Ângela comentou anteriormente sobre a política, né? A gente hoje, como tem acesso muito fácil à tecnologia, a gente está o tempo todo com o celular na mão, está vendo notícia, está buscando informação, está interagindo, está produzindo conteúdo, né? E isso fez com que, inclusive, as discussões sobre política também se acirrassem, né? Para que o que a gente tem visto também, os extremos aí se aflorarem, né? Por que você acha, Ednei, você que é editor e gosta também, né, de escrever sobre política, por que justamente a política parece que fomenta mais essa indústria e essa colocação aí do conteúdo falso e das notícias falsas no streaming? O que você pensa a respeito? Por que, na tua visão como editor, isso acontece? Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os que nos acompanham nessa live pelo YouTube, todos os alunos. Depois a gente vai cobrar presença, com certeza, vocês sabem disso, né? Então, fiquem aí. Lúcio, certamente, né, o campo da política é o que mais suscita fake news nesses últimos tempos. Eu tenho um incômodo, como todo jornalista tem, com esse termo fake news, porque se a notícia não é falsa, né, o princípio da notícia é a verdade, então não tem como existir uma notícia falsa, né? Ela é uma mentira, né? Começa do pressuposto da mentira, que é uma das nuances aí que a professora Ângela muito bem delimitou agora. Tem uma mentira mais escancarada, mas tem também aquele termo pós-verdade, inventado por Donald Trump, não por acaso um homem da política, e vários outros tons, né, de mentira que são veiculados aí muitas vezes em sites obscuros,
sem ter muito claramente quem escreveu, não tem o nome do repórter, não tem quem somos no site. A informação muitas vezes vem truncada no WhatsApp, né? Muita gente compartilha no WhatsApp informação que nem sabe de onde que veio, às vezes é o texto mesmo, não existe uma assinatura, não existe uma fonte, e as pessoas acham normal compartilhar. Geralmente são muito bombásticos, né? São coisas assim que você não viu nenhum jornal, você não viu em nenhum telejornal, em nenhuma revista, em nenhum site de notícias, mas aquela pessoa detém aquela informação exclusiva que ela repassa no grupo da família, no grupo dos amigos, e as pessoas entendem que aquilo é verdade, sentem inclusive até uma adrenalina, né, de estarem repassando uma informação que nenhum outro meio de comunicação sério, com jornalistas que se expõem, assinando as reportagens, um editor e tudo, esses sites não têm. Aí dizem, né, isso a mídia não mostra, isso as grandes mídias não mostram, né? E isso se tornou uma arma política, especialmente, enfim, não vamos falar das últimas eleições, porque já existiam eleições anteriores, mas ficou mais claro ainda nessas últimas eleições, quando as pessoas viram nisso uma arma para atacar a oposição, né? É muito claro que os candidatos cada vez mais vêm se aprimorando nas redes sociais, até como uma consequência da proibição do financiamento de campanha por parte de empresas, então, focando cada vez mais nas redes sociais, vendo ali, né, um campo fértil para colocar ali as suas ideias. Só que essas ideias, muitas vezes, ninguém tem interesse por elas, ou pouquíssimas pessoas têm interesse por essas ideias progressistas, ou, enfim, o plano de governo e tudo mais. Agora, a fofoca, a intriga, a confusão com relação ao adversário, muitas vezes isso as pessoas têm um interesse muito maior. Então, aqueles mais inescrupulosos, obviamente, que viram nisso uma ferramenta para tentar galgar mais espaço, né, no debate político. E aí começa aquela guerra de versões, né? Hoje o Brasil está totalmente dentro de uma guerra de versões, onde você vê mentiras sendo colocadas de ambos os lados, né? A campanha presidencial foi um festival de mentiras de ambos os lados, né? Tá aí o inquérito das fake news, que o Supremo mandou de ofício instaurar e está fazendo todo esse trabalho, inclusive está sendo questionado, né? Seria interessante até a gente trazer um jurista aqui para o debate, porque muitos questionam, o Supremo pode instaurar um inquérito, fazer as prisões, as apreensões, julgar, inclusive, essas pessoas. Essa é uma outra questão, né, que também é pertinente, mas o fato é que hoje eu encerro essa primeira resposta voltando para o tema inicial desse debate, que a gente começou a conversar lá nos nossos grupos de professores, que é quando eu digo que o mesmo Supremo que hoje manda prender produtor de mentira, produtor de fake news, é o Supremo que, coisa de 15 anos atrás, disse que, né, determinou que para ser jornalista você não precisa ter um diploma, né? Obviamente que há uma grande discussão a respeito disso, se precisa ou não precisa, mas o fato é que, com a democratização dos meios de comunicação, especialmente redes sociais, a internet como um todo, você teve uma proliferação desenfreada de sites, de redes, onde as pessoas escrevem o que bem entendem. E não são jornalistas, mas passam um verniz de jornalismo, se dizem jornalistas, eu costumo dizer, né, vão dormir qualquer coisa e acordam jornalistas, e aí dizem que aquele site é sério, aquele site publica notícias de fato, né, mas na verdade está ali a serviço de algum partido político, de alguma ideologia política, e aí o público, obviamente, fica perdido no meio disso, porque nós que somos do meio, a gente sabe delimitar o que é um site feito com seriedade por jornalistas e um site que não é feito com seriedade. Mas para o senso comum, né, aquilo é tudo a mesma coisa. E aí a gente acaba entrando no mesmo bojo daquele cidadão que produziu, que vive de produzir notícia falsa. Porque tudo é jornalista para as pessoas. E não estão erradas, porque o Supremo Tribunal Federal mandou dizer que qualquer um pode ser jornalista, na visão deles. E aí a gente tem, então, essa situação. É claro, entra no campo da liberdade de expressão, que pode... Isso tudo sempre existiu, a liberdade de expressão sempre existiu,
o médico que quer escrever um artigo no jornal sobre um tema pertinente à sua atividade, ele sempre pode escrever. Se ele quisesse criar um blog, ele sempre pode criar. E aí diz, mas a internet hoje é livre, as pessoas fazem de qualquer forma. Mas se a gente tivesse os jornalistas com um órgão da categoria que fosse absolutamente sério, respeitado, e que pudesse, inclusive, ter o poder de processar, de alguma forma, aquele jornalista que fira qualquer um dos princípios éticos do jornalismo, eu acho que não seria a solução de modo algum para o problema, mas que a gente teria, pelo menos, uma condição mais salubre de trabalho, porque hoje a condição de trabalho para o jornalista está totalmente insalubre nesse país, porque se eles veem alguém com uma câmera na mão, numa manifestação, se veem alguém com o microfone na mão, já sai lá atacando bandeirada Profissão perigo, né? Profissão perigo. Deixa eu aproveitar, Ednei, então, aqui, já que estamos nessa vibe aí, né? Porque essa generalização ela é muito prejudicial, não só para a profissão, mas para quem vai ler também conteúdo, né? E eu acho que isso é um problema muito sério, né? E de que forma que o jornalismo profissional pode se impor, combater, né? Ou se sobrepor a essa produção de conteúdo malicioso ou falso, enfim, como quiserem chamar, né? Eu acho que o jornalismo profissional hoje, a gente até discutia isso com a Ângela lá no grupo que a gente tem de professores da Uniuv, as pessoas estão de uma forma intolerantes também com o jornalismo, que não sei se vale muito um esforço por parte dos jornalistas. Eu acho que o jornalista tem que fazer aquilo aquilo que ele aprendeu lá na faculdade. A produção, seguindo as rotinas de produção jornalística seguindo as rotinas, respondendo sempre, principalmente ao questionamento ético, quer dizer, isso aqui realmente tem relevância jornalística, tem importância jornalística, ele merece ir para o ar, ele merece ir para a página do jornal, para o site, ou isso aqui é alguém que está tentando prejudicar alguém e eu estou servindo de meio para isso. Eu acho que o jornalista tem que fazer aquilo que ele sempre fez, pelo qual ele se formou, aquilo que ele aprendeu, que é produzir notícia, obviamente que é redundante, mas notícia verdadeira e que tenha relevância para o leitor. Eu vejo aí uma questão que vai ter que ser resolvida pelas autoridades públicas. E aí eu volto àquela questão, se voltar à obrigatoriedade do diploma, eu não sou ingênuo de imaginar que isso vai resolver também, mas que vai ter que ter um controle maior sobre essa questão de produção de conteúdo para a internet, principalmente, e isso as autoridades já viram que vai ter que acontecer. Então, de que forma vai acontecer? É muito delicado você dar uma opinião, porque aí essa linha entre controlar e censurar, ela é muito tênue, né? Você vai dizer, esse site vai sair do ar, esse veículo vai sair do ar, essa pessoa não pode mais escrever, não tem como, né? Então, mas é uma decisão que cabe às autoridades, cabe ao Congresso Nacional discutir de que forma a gente vai conseguir controlar ao menos essa produção que é mais intensa que o próprio jornalismo, essa produção de informação falsa, tem uma proporção muito maior que qualquer veículo de comunicação. Basta ver as assinaturas de jornais, quantas pessoas param para assistir um telejornal e ver quantas pessoas estão compartilhando conteúdo falso nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. O WhatsApp criou, né, esse sistema aí de só pode compartilhar com 5 pessoas uma mesma informação, mas se existe uma coisa que aqui no Brasil, principalmente, as pessoas conseguem com extrema habilidade burlar aquilo que se cria como legislação, que se cria como regra para usar qualquer tipo de dispositivo, né, Lúcio? E ainda se vangloria-se, né? Ainda vangloria-se disso. Agora, é importante também destacar o seguinte: não é só saber escrever ou saber escrever bem. Esse saber fazer, ele tem que vir acompanhado de um saber fazer ético, de um saber fazer moral, né, para a produção dessa notícia. Então, me parece que, ouvindo você falar, o primeiro passo importante seria a regulamentação decisiva da profissão, né? Eu acho que isso nós não devíamos nem estar discutindo isso, a meu ver, né? Mas eu acho que talvez seja hoje, na atual situação, um dos primeiros passos. Diga, Ângela, você queria fazer
Eu queria só complementar, na verdade, ali o Ednei tocou em alguns pontos muito importantes, né, para nós, assim, como da área da comunicação, e para a sociedade como um todo, porque a gente tem que pensar que a informação, o jornalismo, né, ela é o que alimenta e o que consegue promover a democracia, né? Porque a gente consegue alimentar de informação as pessoas, para que as pessoas possam se manter dentro desse espaço democrático. E quando a gente fala de liberdade de expressão diretamente ligado à possibilidade de a gente ter o diploma de jornalismo, é uma falácia enorme, né? Porque a liberdade de expressão é você sair em qualquer lugar, em qualquer, aqui com a internet, então, temos isso com muita facilidade, e expor a sua opinião. A sua opinião, ela tem uma limitação aí, né, quando você não está incitando o ódio, o crime, ou, enfim, algumas situações nesse sentido, mas você é livre para expressar a sua opinião. O jornalismo não expressa opinião, o jornalismo processa a informação. Então, tem um estudioso, Fernando Regis Mata, que é aqui da América Latina, e ele fala sobre um conceito muito importante que difere e que ampliaria essa discussão no sentido do profissional de jornalismo ter essa regulamentação específica para atuar no campo, né, da informação, que é o direito social à informação. Esse direito social à informação quer dizer que as pessoas têm direito à informação profissional, de qualidade, e que aí só profissionais com essa formação, que é um saber fazer ético, como você mesmo colocou, né, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não é só você ter um diploma, não é um pedaço de papel, é toda essa formação que os nossos alunos que estão aí nos assistindo sabem disso, né, que a gente não fica lá só aprendendo a escrever ou a tirar foto, a gente aprende tudo isso, mas a gente aprende a refletir sobre como a gente vai fazer isso, né? Então, esse direito social à informação, eu acho que deveria ser o ponto da discussão quando a gente fala sobre isso. Eu gostaria de falar só mais uma questão aí, da comparação da nossa profissão de jornalistas com o advogado, né? O advogado tem a OAB, a Ordem dos Advogados, que ela é extremamente rigorosa e pune qualquer tipo de conduta que fira a ética da advocacia, né? Eu não consigo ver qual é a grande diferença que existe entre o jornalista e o advogado, que tem por função construir justamente uma história baseada na verdade para defender um cliente diante da justiça. O que o jornalista faz? Ele constrói uma história baseada na verdade para informar a população. Uma notícia mal escrita, uma notícia não feita por profissional, ela pode causar danos para toda uma sociedade. Uma defesa de um advogado não feito baseado na ética também vai prejudicar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas não toda uma sociedade. Então, eu não vejo por que o jornalismo não pode ser praticado no Brasil sob a regulação de alguma entidade que é do setor, que entende jornalismo e que poderia punir justamente condutas que não fossem ligadas, que não fossem consideradas éticas, né? E justamente, como a gente via isso até antes da queda do diploma, a gente via os sindicatos atuantes, mais ou menos atuantes, né? Mas que iam em redações para ver se tinha jornalista diplomado, que puniam, de alguma forma, veículos que não tinham. Me recordo que, quando eu comecei a trabalhar, em 2004, os donos de jornais, eu conhecia alguns, eles tremiam de medo de serem fiscalizados pelo sindicato. Hoje alguém tem medo? Nem se fala mais nisso, nem se tem mais essa... Então, realmente, houve um desrespeito com a nossa profissão sob a falsa alegação da liberdade de expressão, que a Ângela deixou muito claro que não tem, é totalmente falso essa, com o apoio de vários veículos de comunicação que viram aí também uma possibilidade de reduzir salário, de reduzir direitos que os jornalistas tinham conquistado, né? E agora está aí esse cenário, onde esses mesmos veículos e esse mesmo Supremo, que lá atrás desconsiderou o diploma, estão sofrendo com a proliferação de pessoas que não são jornalistas, mas usam do jornalismo para espalhar mentira. Exato. E aproveitando esses ganchos todos aqui, só para complementar, e daí trazendo agora a Alessandra para conversar com a gente também,
vocês tocaram em 2 pontos muito importantes aí, que são, por exemplo, a diferença entre notícia e opinião, né? E o que a gente vê muito hoje é a opinião sendo tomada como notícia, né? E opinião, todo mundo sabe, né? É como sobrancelha, todo mundo tem, né? Então, isso não pode ser levado a cabo, né? A gente vê, a gente não pode sair compartilhando, às vezes, porque nem todo mundo concorda com todo mundo. Então, isso não pode ser tomado como valor de notícia, né? E a opinião, ela é normalmente um discurso, né? Ela acaba se tornando ou a repetição de alguma coisa que alguém já disse, enfim, ou que, né, quem está opinando pode ter construído através aí do seu repertório psíquico. E aí eu queria convidar a professora Alessandra Varelli para tomar parte dessa discussão conosco aqui, perguntando para ela que estratégias linguístico-discursivas postas em ação pelos criadores dessas notícias falsas são utilizadas. Como é que, nessa tua pesquisa, o que você já conseguiu apurar, que se existe um caminho, né, que eles percorrem, essa coisa estética, como é que funciona isso, Alessandra? Seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos que estão participando e nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite, né, a oportunidade por estar aqui mais uma vez no NEUV, tratando desse tema, que já discutimos numa outra oportunidade em 2018, e foi muito produtivo, gostei muito daquele momento que fizemos. E respondendo à pergunta, eu preciso só dar uma contextualizada rápida, né, no meu objeto de pesquisa, para que eu consiga dar uma resposta um pouco mais exata, né? Bom, então, a princípio, eu pesquiso práticas de letramento, ou seja, o letramento digital, que seriam práticas de leitura e escrita em contextos digitais, né? Os estudos do letramento, só para contextualizá-los, eles são estudos voltados comumente para a área de ensino de leitura e escrita. Não só para a área de ensino de leitura e escrita, mas também para investigações, para pesquisas, sobretudo em como que se dão, né, como que ocorrem as diversas práticas, né, que se faz de leituras escritas e leitura escrita em diversos contextos. Mas no letramento digital a gente pesquisa especificamente esse tipo de ação que se desenvolve nos ambientes, sobretudo das redes, né, como nós estamos falando, como vocês mesmos mencionaram. Então, assim, alguns aspectos importantes são necessários para contextualizá-los, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho esse fenômeno, né, da desinformação. Eu acho que esse novo nome, ele traz realmente talvez um conceito mais específico, um conceito mais pontual realmente do que apenas fake news, né, que nos remete sempre à questão da notícia, e o que a gente tem não são realmente notícias, né, são ou minimamente factoides criados, compartilhados, enfim, né, é um compartilhamento de crenças que se faz antes de ser algo que a gente possa identificar como gênero notícia. Mas a gente precisa compreender sempre por essa lógica, né, e os estudos do letramento fazem isso, compreender pela lógica de quem lê, de quem pratica, de quem tenta se apropriar desses rituais, desses ritos linguísticos que acontecem nesses espaços. Para a gente entender como as pessoas estão usando e por que elas estão usando, por que compartilham fake news, né? Por que elas estão caindo nessas ciladas, todas elas estão chegaram a um nível de consciência e estão realmente compartilhando, pensando na manipulação, né? Na manipulação de outras pessoas, de outros usuários, né? Em que sentido, como, né? E por que as pessoas compartilham? Como é que nós chegamos a esse cenário? Então, uma das questões que não podem deixar de ser consideradas é justamente esses que toda vez, né? Na história da comunicação social, na história das práticas de comunicação, toda vez que nós temos uma inserção de uma inovação tecnológica, né, nessas práticas comunicativas, nós temos impactos, né, impactos em diversos níveis da forma de produção de conhecimento.
Então, toda vez que entrou a escrita, né, o Roger Chartier fala isso muito bem, naquele livrinho chamado A Invenção da Escrita, e ele diz lá, quando a escrita, por exemplo, entrou, né, quando a escrita se tornou, vamos dizer assim, um mecanismo principal de registro, né, das formas de comunicação, enfim, ela causou um impacto muito grande, né, na forma de produção de conhecimento do período, e principalmente ela gera impactos cognitivos. Então, por exemplo, a escrita enfraqueceu, de uma certa maneira, a nossa própria memória. Nós sabemos que a memória nas culturas orais, certo? As culturas que mantiveram relações mais pautadas na oralidade, a memória, por exemplo, dos idosos é uma coisa documental, fantástica, certo? Nós vamos perdendo gradativamente essa memória porque nós temos um amparo do escrito, um amparo do registro, certo? Vai crescendo o número de informações com que nós temos contato e consequentemente, a nossa memória, né, que é principalmente a nossa memória de trabalho, ela vai cedendo espaço para sempre receber novas informações, certo? E não armazenar tantas informações. Então, a gente vai ter uma modificação completa nessa forma de ler, nessa forma de se comunicar, nessa forma de como a gente vai estruturar o nosso próprio conhecimento cognitivo. Eu acredito que nesse período, né, nessa inserção que nós temos aí no século XX, sobretudo agora na segunda década do século XXI, desculpe, das tecnologias digitais, sobretudo das redes sociais, nós vamos ter um impacto muito grande na forma de receber e consumir informação, certo? Então, na forma de produzir, na forma de praticar comunicação, na forma de operar as nossas práticas interativas. Então, é impossível a gente pensar hoje em fake news, né, ou de por que as pessoas andam espalhando desinformação, sem a gente tentar mensurar um pouquinho do que é esse impacto da chegada dos meios digitais, né, sobretudo das redes sociais, essa entrada nesse cenário. Então, assim, nós vimos que mundialmente nós temos efeitos muito parecidos, né, o compartilhamento de desinformação desenfreado, né, a multiplicação de boatos, nós temos efeitos muito semelhantes em diversas partes, em diversos países, né. Esses efeitos, todos eles, gente, eles têm uma raiz semelhante, né, e a raiz semelhante, a raiz comum deles está justamente, vamos dizer assim, na amplitude de acessos justamente a redes sociais, né? E aí, assim, para tentar entender, né, como que países tão diferentes têm efeitos semelhantes, né, e também tentar entender como é que se deu a entrada dessas novas práticas, né, de comunicação nos meios digitais aqui no Brasil, um país que nós sabemos que já enfrentamos há tempo um sério problema com o letramento, já enfrentamos há tempo um sério problema com leitura escrita, né, os níveis de proficiência de leitura escrita do brasileiro é algo bastante preocupante, os testes mostram isso há muito tempo, né? Então, assim, a migração massiva desses brasileiros, houve uma migração massiva, nós podemos dizer, a partir de 2014, gradativamente não, mas principalmente o ápice dessa migração massiva se deu ali entre 2016 e 2018, né? Segundo o IBGE, hoje nós estamos com 160 milhões de pessoas com acesso à rede, certo? 79% dos brasileiros dispõe de internet móvel, cresceu o número de pessoas abaixo da linha da pobreza também com acesso, então nós temos que entender, né, o que é que temos de comum com esse cenário mundial e o que temos de comum, né, e o que temos de peculiar com o cenário brasileiro. Para conseguir entender um pouquinho, né, de por que as pessoas estão realizando leituras assim, por que as pessoas estão usando essas práticas, né, como que elas estão lidando, se faz necessário pesquisa, né, sobretudo pesquisa e investigação sobre os suportes digitais, né, no caso dos suportes digitais, assim, como que funcionam as redes sociais. Então, eu vou tomar, por exemplo,
eu vou tomar aqui o meu objeto de maior aprofundamento na pesquisa, que é o Facebook. Uma mágoa aqui. Por que eu escolhi o Facebook para ser o objeto central da minha pesquisa? Porque o Facebook, ele apresenta como característica, né, de comunicação, um grau muito grande de engajamento, certo? A sedução, né, e as estratégias de sedução e engajamento dos participantes são muito variáveis, né? A plataforma oferece ferramentas interativas extremamente sedutoras para esse usuário, e eles hiperestimula o usuário a interagir de um modo automático praticamente o tempo inteiro. Então, para a gente entender como é que se dá, né? Por que as pessoas estão fazendo assim, sabe? Eu acho que a gente tem que entender bem quais são essas estratégias, né? Que muitas vezes elas se tornam armadilhas e armadilhas fáceis de cair, certo? E aí eu gostaria de ressaltar um ponto importante, que nós estamos todos nesse patamar ainda, aprendendo a lidar, né? Nós estamos todos num estágio muito inicial do letramento digital. Nós estamos aprendendo agora a lidar com com as práticas de comunicação nessas redes. Então, nós estamos nesse momento de aprendizagem. Então, ninguém aqui ainda é craque, certo? Nós estávamos antes comentando, até rindo que, né, de uma fake news a respeito de um cantor, enfim, que você olhando, né, o vídeo, você, nossa, nem desconfia, compartilha tranquilamente, achando que realmente é o cantor e filho do cantor, enfim, né, e o vídeo circula com uma tranquilidade imensa, né? E como que a gente conseguiria, Alessandra, nesse caso, trabalhar, né, com esse processo de letramento, porque, pelo que a gente pôde analisar dessa nossa conversa aqui, nós não estamos preparados, né, para lidar com essa quantidade de informação que temos à nossa disposição. Nós não fomos educados para isso, né? Existe uma diferença de gerações muito grande na sociedade, né? Enfim, são avós, são pais, são filhos, netos, né? E não há um preparo. Isso remete ao que a Ângela falou, ao que a Ednei falou, é o que você está falando agora, né? No teu entender, qual seria um processo, né, que poderia, de repente, fomentar essa preparação para que a gente possa usufruir dessa quantidade de informações, dessa coisa digital que é caminho sem volta, né? Isso. Então, o primeiro momento, Lúcio, é justamente esse entendimento da plataforma, certo? De quais são essas armadilhas que a plataforma nos coloca, certo? O Facebook, por exemplo, e aí eu vou ter que fazer um percurso aqui rápido, né? O Facebook, por exemplo, ele passa a se destacar nesse cenário das redes sociais, né? E ele explode como uma rede social mais influente do mundo, isso lá no final deixa eu ver aqui, de 2008, não, no início, em agosto de 2008, com 100 milhões, no final de 2008 já atingia 300 milhões, certo? Se tornou a rede social mais utilizada no mundo. O recurso principal do Facebook, e aí a gente tem que associar, né, esse recurso também com os efeitos que ele gerou, né, e como ele impactou o que as pessoas fazem na rede, né? Esse recurso foi o curtir, o like, né? O like causou um impacto fenomenal na forma como as pessoas passaram a utilizar as redes. O like até então ele não existia. Geração da audiência em causa própria, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente. Então, a partir disso se criou a linguagem da curtida, certo? Algo que não existia ainda. As outras redes sociais, eu não sei se vocês lembram, eu pelo menos era do tempo do Orkut, as outras... Estou revelando aqui a idade já, né? O Orkut, por exemplo, ele exigia comentários para que as pessoas interagissem, né, entre os conteúdos que eram postados. O Facebook, ele elimina isso e ele cria um mecanismo da curtida. E a curtida, ela se torna uma ferramenta extremamente poderosa, né? E automática e rápida. Então, ela deu dinamicidade à interação do usuário com a plataforma, do usuário com os conteúdos postados. Essa dinamicidade
certo? Que de um lado agilizou todo um processo, né? De outro, criou uma verdadeira cultura de autoafirmação e de busca, né? Por ser referências, né? E aí que eu acho que entra um processo muito importante, que é quando a gente pensar em fake news, que é a criação, a produção de desinformação, de inverdades, de mentiras, né? Ela já começa, ela já se inicia ali, quando, por exemplo, nas próprias fotografias, e aqui vou falar uma coisa que talvez ninguém goste muito, mas quando nas próprias fotografias, né, surge uma série de recursos para que as pessoas comecem a editar, a melhorar, a alterar, certo? Quando as realidades que são postadas, né, os lifestyles da vida, né, as blogueiras começam a postar cotidianos totalmente artificiais, irreais, surreais, sabe? Então, a produção, né, da pós-verdade, como, né, esse conceito também foi definido teoricamente depois, essa produção da pós-verdade, ela já começa ali, que é uma realidade customizada. Então, já começa nesse processo, certo? Só que esse processo, né, de buscar esse reconhecimento social, não pela realidade vivida necessariamente, nem pelas ideias originais apresentadas, mas, né, buscar de alguma forma uma produção, né, uma realidade inventada, que lhe dê reconhecimento social, ele vai, segundo estudos neurológicos, gente, trabalhando toda uma área do cérebro que trabalha com descarga de dopamina, né, que são substâncias químicas, né, produzidas pelo sistema nervoso e que provocam sensação de prazer. Então, vocês imaginem, a pessoa, quanto mais ela vai recebendo likes, mais ela vai gostando da ideia de ser uma protagonista, de ter reconhecimento. Vocês imaginem uma sociedade de solidão, individualista, como nós estamos vivendo, e as pessoas encontram um espaço em que elas podem, né, ser famosas, em que elas podem ser reverenciadas, né? Só que isso a gente sabe, eu não vou me deter nisso, já ela vai gerar um sistema de controle perverso, né? Porque o curtir, ele vai deixando rastros digitais, né, que possibilita o cruzamento de dados, como nós sabemos, né, a manipulação do algoritmo, que permite a criação de um perfil do usuário baseado em gosto, crença, posicionamento político, ideológico. Você curte lá a notícia do teu, né, do teu viés político, né, que você mais se identifica, você curte lá aquela notícia, você curte as postagens religiosas, você gosta, você curte os conteúdos sobre dieta, certo? E a partir disso, gente, é que gera, eu acho que um efeito que mais justifica, né, e de uma certa maneira, o que nós estamos vivendo hoje, que é o chamado filtro bolha, né? O filtro bolha é esse processo de os algoritmos afunilarem tanto o conteúdo para tentar atender o quê? Para tentar atender esse vício do like, certo? Para fazer com que a pessoa continue interagindo com os conteúdos, para não perder o usuário, eles criam essa armadilha, certo? De criar uma espécie de bolha em que é um território totalmente confortável e familiar para quem está ali, né? E a pessoa vai consumindo cada vez mais e cada vez mais informações, ela vai consumindo cada vez mais opiniões que vêm ao encontro das suas crenças, dos seus hábitos, das suas inclinações, certo? Eu não vou falar sobre toda a exploração comercial que se deu a partir do filtro bolha, mas a principal, né, e a característica mais, vamos dizer assim, a consequência mais trágica, é que justamente esse espaço virou um espaço de retroalimentação narcísica, né? A tese de Yolanda Bruno, de 2014, uma tese fantástica, em que ela estuda, né, justamente esse efeito dessa retroalimentação, e aí, partindo dos estudos da leitura do letramento, quando você tem uma retroalimentação frequente, certo? Das suas próprias visões, é como se você se intoxicasse de você mesmo.
É como se você fizesse, né, e ela diz aqui, né, de uma maneira esplêndida, como você se doutrinasse diariamente dos seus próprios princípios, certo? Então, você repete diariamente, cotidianamente, o mesmo repertório. Ou seja, é um repertório reduzido, é um repertório que abafa as diferenças, é um repertório que não permite trocas, certo? Porque ele é repetido sempre por aquilo que me agrada, sabe? Eu crio, e aí que entra a questão, eu crio um hábito de consumir informações que me agradam, não informações, certo? Reais, ou, enfim, né? São informações que me agradam. E se elas não me agradam, eu rechaço, eu passo o olho rapidamente, sabe? Eu faço aquela leitura rápida, certo? E descarto, né? Se por acaso alguma notícia contrária entra na minha bolha, eu descarto, certo? Então, assim, essa bolha, ela impede, né? Ela reduz repertório, gente, ela reduz horizontes, ela encurta possibilidades de interpretar o mundo além daquele meu, né? Daquele meu conjunto de crenças. E aí entra uma questão muito interessante, que é a seguinte, esse tipo de prática de leitura, gente, de repertório bastante reduzido, ele se assemelha muito, se a gente for e entra num campo muito interessante, ele se assemelha muito a uma leitura litúrgica, que é a leitura do material religioso, né, que é aquela leitura que é calcada na repetição, são os 10 Pai Nossos, 10 Ave Marias, é o mantra, sabe? Você repete, 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 repete a mesma coisa, certo? Essa repetição, você entra quase que, né? Aí você já sai desse plano, que é um plano mais lógico, e você vai entrando para uma esfera que é uma esfera perigosa, certo? A sua opinião deixa de ser opinião, o seu gosto deixa de ser o seu gosto, a sua visão política deixa de ser sua visão política, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser quase que uma visão religiosa, ela se confunde, certo? Porque ela está dentro de um ritual tão cotidiano de repetição, de repetição, de repetição, de repetição. E aí entra nisso, né? Entra nesse momento a questão aí das identificações. Quem tem o mesmo conjunto, o mesmo repertório, vamos dizer assim, que já está reduzido, né? Se identifica facilmente com aquele outro que tem inclinações e gostos semelhantes. Só que a gente tem, né? E sempre vai ter esse grande problema que o que aproxima muitas vezes a pessoa, né? Que é o grande elemento de coesão social, que é o ódio, certo? Ter um inimigo comum, certo? Só que muitas vezes esse inimigo não existe. Então, como algumas estratégias religiosas, você cria a ideia de que existe um inimigo comum e esse inimigo comum está o tempo todo ali te espreitando e que você precisa estar alerta, sabe? É o princípio da paranoia, certo? Então, você vai criando, né, e retroalimentando, e um vai alimentando o outro, por quê? Porque aquela identificação, aquela coesão pelo ódio, ela alimenta, certo? Ela, de alguma maneira, faz com que o indivíduo se sinta pertencido, é um nicho pequeno, mas eu estou pertencido aqui, as pessoas, né, compartilham aqui da mesma visão que eu me sinto ali, eu me sinto em casa, certo? Então, o grande, né, eu acredito que o grande ponto, a grande questão é justamente né, o princípio da criação dessa bolha. E aí o impacto que isso tem, gente, e aí como sair né, dessa sinuca de bico? Como é que vamos sair dessa sinuca de bico, gente? Entendendo essas armadilhas, certo? Você abre uma página do Facebook e qual que é a primeira pergunta que você se depara lá? O que você está sentindo hoje? O que você está pensando hoje? Gente, olha que convite mais sedutor, certo? Você vive, às vezes, numa sociedade tão cão, né? E ninguém quer saber de você, e aí, de repente, você abre a sua página e alguém está te perguntando o que você pensa, certo? Lá, entre as possibilidades de combinação desse texto multimodal, que são muitas, certo? Vai ter lá, o que você está sentindo, certo? Você está se sentindo alegre, triste, nananana, certo? Então, é muito atraente, essa possibilidade é muito atraente de você ser um protagonista, né?
E a partir do momento que você começa a afundar cada vez mais na sua bolha, afundado na sua bolha, você vai reproduzindo, entendeu? Aquilo que te agrada. Vai perdendo a noção do maior, vai perdendo a noção do todo, vai customizando a tua própria realidade, sabe? Então, mais do que criar mentira, as pessoas querem criar realidades, né? Desde fotos alteradas, desde cotidianos inventados, até notícias políticas sem verdadeiros inimigos inventados, gente. O que a gente tem de espantalho? Já imaginaram quantos Até espantalhos? que traga, acredita-se, né, e se compartilha na busca, parece que por um conforto pessoal, um conforto intelectual, de se sentir bem com aquilo que eu estou me identificando, né? Isso é extremamente perigoso, né? Olha, deixa eu só te interromper um pouquinho, Alessandra. Temos alguns comentários aqui, por exemplo, a Daniela Stork diz o seguinte: muito interessante, isso está afetando também a pesquisa científica. Trabalho com a conservação da Amazônia e já vemos os impactos dessas informações sobre os recursos naturais. Acho que é um episódio bem recente aí, né? A passagem da boiada, né? Como foi, e daí é um exemplo disso, né? O professor Fernando Gol também fazendo um comentário aqui. Os vídeos deepfake estão ficando tão bons que é difícil saber que o vídeo é falso. Tem aplicativos para forjar vazamentos de conversas no WhatsApp. Está ficando complicado. Isso é um fato também que esse conteúdo maligno, vamos dizer assim, né, ou enfim, o fake news ou essa desinformação, ele vem travestido de um design tão bem produzido, né, que as pessoas tomam pela imagem, né, e transmitem como verdade. Até queria tecer um comentário, não quis te interromper quando você estava falando ali sobre as pessoas buscarem, né, esse mundinho, essas afinidades, essas identidades, e a gente vê com muita frequência, né, às vezes, mas foi o amigo do meu pai que é confiável, eu vou, né, compartilhar isso, quer dizer, é se toma, né, por verdade, pela falta de checagem das coisas. Isso é que é um dos fatos, né? Eu acho que a checagem da informação ela é extremamente importante, porque esse conteúdo, quando ele vem travestido nesse design muito bem executado, né? Às vezes ele vem, às vezes não, sempre vem, né? Muito mal escrito, com informação muito rasa. Então, a gente tem ferramentas para identificar, mas a gente precisa também ter consciência de que é necessário checar, principalmente em função desse excesso de informação aí que estamos inseridos, né? O Fernando lá complementando, dizendo que parece que também preferimos acreditar em mentiras confortáveis em vez de verdades inconvenientes. Eu ia falar sobre isso. Eu acho a gente está começando, só um pouquinho, Angela, a gente está começando a ter um grau de interatividade. Eu acho que, de repente, não sei se a Alessandra chegou a concluir o raciocínio todo ali, nesse finalmente. Então, eu vou só terminar, então, essa parte. E daí a gente podia abrir aí para ver se a galera quer dar uma participada. Então, Alessandra, daí a Ângela, daí já vamos estabelecendo a conversa lá, por favor. Certo. Então, assim, o que acontece, né, gente? Cada vez existe um nicho, e como a Ângela falou assim perfeitamente, existe uma indústria que se apropriou, né, desses mecanismos, que entendeu esses mecanismos da rede social, e essa indústria, ela promove, né, na busca pelo poder, no jogo de poder, na rixa pelo poder, ela promove, né, a criação desses conteúdos falsos, justamente é um conteúdo customizado de acordo com o perfil dos usuários. E as estratégias, muitas vezes, são estratégias, assim, bem rudimentares, que são fáceis de identificar. Então, por exemplo, circulam aí documentos oficiais fechando o Congresso com assinatura no general não sei do quê. Aí é alguma coisa, assim, bem rústica, bem rudimentar, a gente percebe, né, olhando de um pouquinho mais de atenção, você consegue perceber que a armadilha é simples, né? Só que daí tem aquela questão,
É uma mentira, entendeu? Mas é uma mentira que me agrada, entendeu? E eu quero criar minha realidade aqui no Facebook, certo? Porque eu recrio aqui as minhas fotos, meu cotidiano, eu quero criar minha política também aqui dentro, sabe? De acordo com customizada, mesmo que ela seja totalmente contraditória, mesmo que eu vá pedir um regime republicano, democrático, ditatorial, né? Eu vou lá para a rua e peço um negócio totalmente contraditório, mas eu quero customizar, certo? Eu tenho necessidade de customizar. E aí eu achato a história, eu não, entendeu? Porque eu vejo possibilidade, porque eu acho que aqui é o território em que tudo é possível. Então, se tudo é possível, então vamos, né, criar. Eu quero criar o meu mundo, eu quero criar meu grupo político, eu quero, enfim, eu quero criar as minhas notícias e pronto, né? Então, tem muito disso também, dessa consciência de que né? É mentira. E aí, gente, o que faz nesse sentido? A única coisa a se fazer, a única coisa a combater é um exercício ético, a dimensão ética que precisa ser reforçada, e aí a gente entra novamente nessa questão, desde de sala de aula, no trabalho com o letramento, com as práticas de leitura e escrita, que tem que ser trabalhadas, também em contextos digitais, que tem que trazer essa questão, certo? Então, como que se combate? Se combate principalmente pela dimensão ética, pelo reforço da dimensão ética, certo? Sim, sem o reforço dessa dimensão, sem o reforço desses valores e, evidentemente, passando por uma esfera legal também de criminalização dessas ações que são criminosas, são destruidoras de reputações, né? São assassinas, né? A gente já teve, enfim, situações de assassinato a partir de fake news, né, de divulgar, de boataria. Então, assim, passa por toda essa dimensão ética, né, passa pela dimensão do conhecimento, vamos conhecer, pelo amor de Deus, a ferramenta que nós estamos usando, certo? Ela está cheia de armadilhas, ela é cheia de armadilhas. O Facebook, por exemplo, o leitor, né, quando ele lê qualquer tipo de material, ele sempre cria expectativas. O Facebook, o leitor o usuário, entendeu? Entra já, gente, carregado de expectativas emocionais, certo? É como se você entra já pronto, preparado para ler ali, né? Uma nota de repúdio, preparado para ler. Então, assim, basta você ver, né, para você medir os efeitos disso, né, ou da quantidade de mentira que você está lendo, basta você ver o quanto ultrajado e irritado você fica quando você entra em rede. Se você está ficando constantemente irritado, ultrajado, tem uma grande chance de o algoritmo estar manipulando, entendeu? Com informações que são criadas, se não todas falsas, mas pelo menos manipuladas, criadas em torno de um sensacionalismo, justamente para fazer com que você se sinta que, de alguma maneira, você está ameaçado, né? Para que você vá lá e continue dando palha lá para o seu espantalho, porque esse espantalho precisa crescer, né? Você e seus amigos precisam fazer o espantalho ficar gigante, porque ele é o mal, e o mal tem que ser combatido, certo? E aí o mal está em todo lugar. Então, assim, a pessoa não entra como quem vai ler uma notícia de jornal, como nós fazíamos há uns tempos atrás, né? Essa geração nova, ela é muito digital, ela já nasceu, cresceu dentro desse ambiente. Quem já tinha adquirido uma prática de leitura midiática anteriormente, que lia jornais, você sabe que você não ia nem assistir o telejornal. Hoje, como a gente já vai armado, né? Liga lá, o jornal já está armado. Meu Deus, é mentira, é isso, é um absurdo, entendeu? Então, já cria toda uma expectativa, né? Já cria todo um conjunto de sobrecarga emocional. E aí, para se perder ali dentro, gente, entendeu? É sedução daqui, é sedução do consumo, tentativa de protagonismo, aceitação, enfim, para se perder dentro desse ambiente, né? E não só para isso, para que esse ambiente te cause ansiedade, depressão, também é um pulo, né? Então, seria isso. Muito bem. Ângela, você tinha aberto uma colocação? Eu queria falar a respeito do que a Daniele comentou ali, que ela fala da questão de estar afetando a pesquisa científica lá, e principalmente na questão da Amazônia, né? E é só um comentário mesmo, assim, porque tem muitos conteúdos, né, são produzidos com desinformação sobre o meio ambiente,
sobre as instituições que trabalham com o meio ambiente, e também a gente tem um projeto, né, de desconstrução da ciência. Então, assim, são duas coisas que têm conversado muito bem no mundo, mas no Brasil em especial. Acho que qualquer pessoa aqui que seja minimamente informado consegue perceber isso, né? Que a gente tem um problema. Por quê? Porque foi construído isso, foi dito, a ciência não funciona, gente, ciência não é para nós, a ciência não é para todo mundo, e aí junto disso vem uma construção aí de que o conhecimento nem é tão importante, né, porque a minha crença é muito mais importante, e aí eu junto isso um pouco do que a Alessandra falou lá, né, que medos e crenças são a chave da desinformação. É para isso que é assim que toda a história de produção de conteúdo de desinformação surge, e é assim que ela cresce, né? Que aí é a questão do compartilhamento. Então, realmente, a gente tem um problema sério aí em relação à questão da ciência e do meio ambiente, as duas coisas conversando aí, infelizmente, com a desinformação. Ângela, posso dar um exemplo, Lúcio, do que a Ângela está falando aí, para ficar mais claro? Pode, aham. No que ela falando, eu me recordo do caso do coronavírus, que inclusive, está no nosso tema aí, né? Há pessoas que têm absoluta certeza de que esse vírus foi fabricado pelos chineses numa tentativa de dominar o mundo, né? Como se a gente vivesse dentro de um desenho animado. Essa versão foi dada pelo Donald Trump, aí a gente entra no campo da política também, né? Os meus alunos aí de formação geopolítica vão prestar mais atenção nesse momento que eu estou falando, porque é justamente aquela questão da guerra de versões. Quem tem mais público? Quem consegue mais público? Quem consegue convencer mais gente? Ignorando totalmente a verdade, né? Ninguém quer saber da verdade, quer saber da versão. Então, os apoiadores do Donald Trump, aqueles que admiram o Donald Trump, compraram a história e saem espalhando isso, né? Que o vírus foi fabricado pelos chineses e disseminado pelo mundo com a maneira deles conquistarem espaço em várias nações, depois oferecendo respirador, oferecendo máscara e tudo mais. E o viés da ciência é muito claro, quer dizer, houve vários estudos desenvolvidos, estudos caríssimos, por sinal, desenvolvidos em vários laboratórios do mundo, e todos foram unânimes em dizer que o coronavírus é uma consequência da natureza. E daí aquela velha história do morcego, que provavelmente contaminou o pangolim. O pangolim foi vendido no mercado de carnes da China, e lá, então, começou a proliferar o coronavírus. Mas aí você tem duas versões ao gosto do freguês, né? Agora, na quinta-feira, naquele quadro da Folha de São Paulo, no podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, teve um estudioso que participou, que eu não vou me recordar do nome, mas ele disse uma coisa que me marcou muito, né? Que o jornalismo não pode ser confundido, o jornalista não pode ser confundido com o garçom, que você chega no restaurante, pede a comida que você quer, e ele não diz para você, olha, isso aqui vai te matar, isso aqui vai te dar colesterol. O jornalista não pode fazer isso. O jornalista oferece a verdade, oferece a notícia nua e crua como ela tem que ser. Mas aí quando você publica, por exemplo, agora eu falo da minha experiência como editor, no J+, uma notícia de que há uma perspectiva de mais mortes, a gente já tem tantos casos de coronavírus em Canoinhas, tantos casos de coronavírus na região, tem gente que vai lá no Facebook e comenta que o site está fomentando a morte, está fomentando notícia ruim, está fomentando cenários trágicos, quando que você está reportando aquilo que... A prática... A fonte correta. Eu já estou terminando, já te passo a palavra, Alessandra, mas a gente está simplesmente reproduzindo aquilo que as fontes mais fidedignas que têm que ser citadas, que são os cientistas. Agora eu vou ignorar o que diz o cientista e vou dar voz ao Donald Trump, que é um político ponto, ele não é cientista, né? Ou no caso do Brasil, a gente vai dar muito mais espaço para a fala do presidente Bolsonaro, que diz que a cloroquina resolve o problema do coronavírus, ou a gente vai buscar as fontes que realmente estudaram uma vida toda o medicamento, estão estudando com 24 horas esse medicamento, e que dizem que não há uma efetividade comprovada do medicamento. Mas aí, para o nosso público, a escolha que você faz por dar a versão científica é uma escolha política, e não uma escolha baseada na verdade.
Eu ia só complementar mesmo o que você está falando, que é um exemplo bem interessante, né, que vocês estão, essa questão do jornalismo, porque é isso, a gente está tentando trazer a prática, né, de leitura da forma como se lê na rede social, uma prática customizada, vamos dizer assim, na minha verdade, customizada, e eu quero forçar essa leitura no jornalismo também. Então, se eu quero lá um factoide político, e eu quero, né, que o jornalismo me entregue também, né, da mesma forma que as redes sociais, a produção customizada de notícias de acordo com o que eu quero, as minhas convicções, eu gosto, é exatamente isso. Eu acho que é um reflexo muito grande de práticas que têm se desenvolvido em redes sociais e como elas estão extrapolando todos os territórios. Elas estão saindo das redes, indo para espaços concretos, né? Essas pessoas deixam de caçar fantasmas e espantalhos, e criar esses fantasmas e espantalhos, eles acabam criando pernas verdadeiras e indo para espaços, né, cometendo atos de violência muitas vezes, né, sai disso e a paranoia se materializa e vai às ruas, vai bater em agências de saúde, vai agredir, né, então isso é bastante preocupante também, né, na medida que você sai do plenamente virtual e o virtual se corporifica, né? E essa corporificação ela é assustadora. Né? Então, para a gente ter uma ideia aí da dimensão e da importância, acho que vocês, jornalistas, e nós, professores que trabalhamos com língua, com linguística, enfim, a gente entende muito bem a relevância, né, do poder que a linguagem tem. Né? Então, acho que nunca ficou tão nítido socialmente esse poder da linguagem. E o que a gente tem visto é justamente isso, né? Esse tipo de conteúdo gerando violência, o que é extremamente danoso para a vida social. Tem uma pergunta bem capciosa aqui. Quem levantar a mão primeiro e responde, vamos lá. Quem vocês acreditam que seria mais eficiente no combate ao conteúdo falso? Uma entidade governamental ou uma empresa com grande apoio privado? Pergunta do Luiz Alcides, lá dos Sistemas de Informação. Ângela, então vai lá, a palavra é sua. Quem vai ser mais eficiente para resolver isso vai ser a sociedade, toda junta, né? Então, assim, o governo vai ter que fazer a sua parte, o poder público, acredito que não nessa era, mas em outra era, o público vai ter que fazer e o privado vai ter que vir junto. A gente não tem mais como trabalhar com esse negócio assim, um cá e outro lá. É como a gente está agora a gente está assim, está cada um no seu canto, tentando resolver um problema que é estrutural, né? Então, assim, não tem como resolver isso. O poder público, ele tem... o poder público, ele tem que colocar algumas questões. E a gente viu, por exemplo, nesse caso aí que o Ednei colocou antes, por exemplo, da regulamentação do profissional, é uma questão do poder público, ele tem que regulamentar o profissional, ele tem que regulamentar a comunicação. A gente vinha nessa batalha há muitos anos, e a perda do diploma foi muito grande para nós, em todos os aspectos. Quando você perde a regulamentação do profissional, você perde a regulamentação da comunicação, de um modo geral, né? E a gente perdeu isso. Então, assim, se a gente não fizer uma grande parceria entre o público e o privado, a sociedade inteira, como as universidades, que eu acredito, né, eu sou professora universitária e eu acredito na força desse contingente de professores, pesquisadores e alunos, estudantes que estão a fim de fazer a coisa acontecer, a gente pode fazer muitas coisas bacanas para chegar realmente a esse conjunto. Acredito que para nós, em termos de Brasil, né, a gente vai precisar fazer isso primeiro para ganhar esse poder público, né, com uma visão que não seja uma visão de interesse próprio. A gente tem que criar o interesse coletivo, é a única coisa que vai fazer a gente sair desse lugar. Então, eu não acho que seja um ou outro, né? A gente vai ter que buscar a união aí. Não sei exatamente, não tenho a fórmula, mas acho que a gente pode começar a conversar. Eu tenho a impressão que a educação é o caminho para isso, né? Eu ia dizer que, complementando a colocação, eu acho que é justamente a articulação das frentes.
uma única frente ou duas frentes não vão dar conta do problema. A gente tem que articular, né, as agências de informação com os aspectos legais, né, da questão, né, uma legislação eficiente nesse caso, né, a responsabilização legal das pessoas que fazem, né, que compartilham, principalmente que estão conscientes do que estão fazendo, e a via da educação, né, da discussão da formação, da dimensão ética, do preparo, né, principalmente do preparo para lidar né, com as armadilhas do meio, para lidar com as armadilhas do suporte, porque elas são criadas propositalmente para serem armadilhas, né. Então, essa articulação de frentes seria a única saída, assim, a meu ver. Eu acho que o cenário tende a melhorar, né? Eu acredito que as iniciativas já estão. Alguém perguntou se acha que o cenário vai ser... Isso que a Agatha está perguntando lá. Tem uma melhora disso para o futuro? Isso, eu acredito que que esse cenário tende a melhorar, assim, no futuro. Eu acho que, como eu disse, a gente estava muito incipiente ainda nesse processo de letramento digital, nesse processo de aquisição das práticas, né, e ninguém sabia ao certo como usar, ninguém sabia exatamente o que estava caindo, tinha toda a questão dos dados, né, tinha toda uma série dos rastros digitais, enfim, tudo isso está vindo, né, agora a pauta está sendo discutida, a questão das fake news e da desinformação está sendo muito discutido, então eu acredito que a gente vai ter um cenário um pouquinho melhor, não sem, claro, evidentemente, ter deixado um rastro aí de destruição no caminho, mas eu acredito que o cenário vai melhorar. Eu só gostaria de, por último, responder que a minha aluna que está participando também, ela mandou uma pergunta, né? A pandemia nos mostrou que a desinformação pode ter impactos trágicos, mas como falar com quem compartilha notícias falsas sem cair em um confronto onde os dois lados não se ouvem? Oi, Rafa, que bom que você está aí. Assim, é muito difícil, né? Aí, dependendo do grau de densidade da bolha que a pessoa estiver, maior é o confronto. Muitas vezes há necessidade de você se posicionar, sim, certo? Porque é também compromisso, né, de você não permitir que circule uma mentira, né, descarada, ou pelo menos você tentar avisar, ou enfim, ou iniciar uma discussão, mas aí vai depender principalmente disso, né, do grau de radicalismo, da bolha, de afeição às minhas crenças, afeição, né, apego, vamos dizer assim, à minha realidade paralela, e aí vai variar muito. A tentativa é sempre, eu acho que eu tentar, né, fazer uma abordagem, ou esse caminho do diálogo, mas, né, às vezes os confrontos são inevitáveis. Eu entendo bem, né, essa questão, porque às vezes há necessidade de a gente fazer um posicionamento. Sim, eu já me posicionei em vários momentos, até de uma forma, entendeu, um pouco mais impositiva mesmo, porque, né, você vê que a pessoa está deliberadamente espalhando mentira, né, mentiras, por exemplo, mentiras graves, mentiras sobre a classe, né, da classe, por exemplo, dos professores, mentiras sobre, enfim, né, sobre instituição, e aí a gente sabe, na minha opinião, nesse caso é a opinião mesmo, não é resultado da pesquisa, tá? Posso falar, Lúcio? Pode, claro. Então, sobre essa questão da Agatha, eu concordo com a Alessandra que a tendência é dar uma melhorada, mas, assim, o quadro das fake news ou do processo de desinformação, ele está só se aprofundando ali, também pegando um pouco carona na questão mais tecnológica, que o professor Fernando Gol comentou. Então, assim, a gente vai ter que se acostumar a viver com isso. Então, a gente não vai se acostumar, a gente vai aprender a viver com isso, a gente vai levar esse ensinamento para a juventude e a gente vai combater isso. É a única maneira, né? A Poliana Ferrari lançou um livro, acho que foi semana passada, Tecnocência sobre o Humano. É um livro muito bom, tá? Se procurarem, eu vou colocar o link lá para vocês, mas vocês conseguem fazer download gratuito. É um livro em que ela fala, numa entrevista do lançamento do livro, ela fala sobre isso. E ela diz
Não adianta você querer achar que você vai fazer um inquérito das fake news e a coisa vai terminar. A coisa não vai terminar, porque a tecnologia está aí e a indústria já está montada e os caras já estão fazendo a coisa. Então, isso não vai se desfazer do nada. Então, por isso que essa articulação mesmo, a partir dessa questão coletiva e dessa mega informação que a gente tem que conseguir fazer chegar até as pessoas, precisa acontecer. Nessa outra questão que a aluna da Alessandra fez ali, eu vou me meter um pouquinho aqui, e eu acho que realmente é muito difícil a gente conversar com essas pessoas que vêm principalmente com as mentiras, né, e que discutem a partir de fatos que não são fatos, né, que não são verdadeiros. E fatos verdadeiros é uma redundância. E aí, eu acho que a gente tem que criar quase um entendimento de tentar quando a gente fala em empatia, né, a gente tem que criar essa empatia com essas pessoas, tentar entender como essa pessoa chegou nesse ponto de raciocínio, por que ela acredita nisso e por que ela insiste em estar nesse lugar. E aí eu vou falar como jornalista, eu acho que esse é uma das reflexões muito importantes para profissionais do jornalismo. Porque se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir vencer essa etapa para continuar informando as pessoas e fazendo o nosso trabalho, né? Essa discussão também já acontece dentro das associações, né, de profissionais e tal, porque é a grande preocupação do momento. Como conversar com quem não acredita na gente. Profundo isso aí, hein? Uma reflexão bastante complicada, porque aí retornaria lá naquilo que falávamos antes, né? Às vezes as pessoas, cada uma com a sua opinião, tem que haver o debate, né? Eu acho que o debate com argumentos ele é plenamente possível de ser construído. Agora, quando não houver argumentos, vai haver o confronto, e aí não há diálogo, né? Então, estamos com 1h25 já de webinar, aí temos uma galera conectada, vamos ver se temos mais perguntas, para que possamos continuar. Vocês têm que participar, estamos aí prontos para receber os questionamentos de vocês, do contrário, né, nos veremos numa oportunidade futura. Mais algumas perguntas? Está entrando uma pergunta do professor Vanilton aí. O tema nos mostra a necessidade de articulação cada vez maior entre as instituições públicas e privadas do mundo todo. O combate à desinformação não deveria ser tratado como um problema transacional? Pergunta de filósofo, historiador. Entrou o historiador filósofo aí, já complicou o meio de campo. Eu acho que sim, talvez. Como? Então, acho que a gente vai ficar assim nessas perguntas, porque... Eu acho que, nesse caso, né, a universidade seria o caminho, as universidades seriam o caminho disso, né? Fomentar eventos, pesquisas sobre, né, essa discussão. Talvez. Exato, mas não é um fator simples, né, para se desenvolver. Né? É bastante delicado. Mas me parece que as universidades poderiam ser, é o que penso, né, poderiam ser um caminho, né, para tratar isso, né, de forma transnacional. É interessante essa questão agora do transnacional, porque eu acabei lembrando, na hora que ele fez a pergunta, a gente fica tentando buscar onde, né, como isso poderia acontecer. No jornalismo investigativo, isso já acontece, né? A gente já montou bases transnacionais para conseguir fazer investigações mais aprofundadas sobre temas que são mundiais, por exemplo, como crime organizado, narcotráfico, né? Enfim, essas coisas, crimes financeiros. A gente teve um grande consórcio aí, jornalista, que foi um consórcio transnacional, para conseguir dar conta de fazer a investigação e de divulgar isso. Para quê? Para também proteger os profissionais do jornalismo, né? Porque estão lidando com crime organizado. Então, talvez, seguindo aí essa ideia, talvez realmente criar uma grande frente transnacional e a partir das universidades poderia ser uma grande alternativa.
Vamos lá, temos mais perguntas. Prof, se quiserem, de repente, alguém fazer algum comentário. Aparentemente, os nossos participantes aí estão um pouco tímidos, me parece. E olhe que hoje é só terça-feira. Eu tenho uma colega aqui que mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp para mim por aqui, e ela gostaria que nós falássemos um pouquinho mais sobre a questão da desinformação como estratégia política, né? Eu acho que a Ângela falou, né? Eu acho que ela falou bem sobre isso logo no início, e eu acredito que os argumentos expostos por elas foram bastante interessantes, né, Ângela? Acho que se você quiser comentar um pouquinho a mais, essa minha colega ficou interessada em saber aí da sua fala. Então, eu acho que é o ponto, né? A gente está vivendo isso no Brasil, está vivendo isso em algumas partes do mundo. Tem gente que gosta de dizer que a gente está vivendo isso no mundo inteiro. Graças a Deus, ou aos deuses, ou a quem vocês quiserem dar graças, não. Né? Então, são em alguns lugares do mundo. Eu acho que é uma estratégia política porque o poder se faz na sociedade moderna e contemporânea por meio da comunicação. Então, não tem como a gente escapar disso. E aí, nesse sentido, a gente, né, se cria uma estratégia maior de desinformação. E vejam que essa desinformação ela passa por todos os pontos, né? Desde aquele videozinho divertido no Facebook, que já é uma coisa de alta tecnologia, digamos assim, da produção de edição de vídeo, até a você criar histórias completas com sites e produtos para justificar que o nazismo é de esquerda. Uhum. Então, assim, isso é uma disputa de poder, é uma disputa política. Eles podem querer discutir se isso é partidário ou não. Eu acho que não é tão partidário, mais ideológico, né? E, portanto, mais perigoso. Então, eu acho que esse processo de desinformação ele se construiu, e isso não é uma coisa de hoje, né? Não é agora. Isso daí vem sendo construído. Quem trabalha com movimentos sociais já sabia que esse movimento que a gente está vivendo agora já vinha acontecendo, ele já estava se construindo, ele já estava aparecendo, né? Então, é grave porque ele é um movimento que vai correndo pelas margens, né? Porque a informação vai chegando de modo aos poucos, né? Cortada, fragmentada nas pessoas, e isso vai tomando um corpo. Com pessoas insatisfeitas, com pessoas, às vezes, com má formação mesmo, e sem aqui nenhum apoio teórico, mas que eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer uma investigação. Eu acho que o grande problema no Brasil hoje é que o nosso nível de conhecimento e de informação, aí falando bem generalizado, assim, né? Estou passando uma regona aqui para igualar todo mundo. É muito baixo. Então, assim, a gente tem problemas ainda estruturais na educação e a gente tem um outro problema que é muito sério, né? Que a gente tem um grande problema de desigualdade social, né? Social e econômica. E essa desigualdade social e econômica, ela também é uma desigualdade da informação. A informação não chega igual para todo mundo. Então, quando você fala que a informação não chega igual para todo mundo, se imagina a desinformação chegando muito fácil para todo mundo numa época de rede social, de WhatsApp, etc. Então, isso que realmente infelizmente, né? Não foi, por exemplo, o jornalismo usou, a gente usa WhatsApp, a gente usa Facebook, a gente usa todas as redes sociais, mas a gente tem uma dimensão ética para produzir, uma dimensão prática, né, para exercer as nossas funções de apuração, checagem, etc., coisa que a indústria da desinformação não tem. Eu não sei se eu respondi, mas acho que é isso.
Vamos lá, temos mais perguntas? Não temos? Então, a gente falou um pouco antes ali, e o que eu percebo é que o conteúdo ele se dissemina mais fácil, né, quando ele vem acompanhado de um conjunto formado por imagem ou vídeo, né, ou não só necessariamente o texto escrito. E é bem curioso também como circula muita informação com emoji, né? Quer dizer, isso já são indícios, né? Quando o emoji em si é um recurso gráfico, vamos dizer assim, mas ele já é um indício de que aquele conteúdo é suspeito, né? São algumas características, né? Como o texto mal escrito, o aspecto alarmista de sempre, né? Catastrófico, né? Os meios de comunicação, tá? Aqueles que produzem de fato a notícia, você percebe um cuidado textual melhor, né? Você percebe um trato profissional mesmo com os assuntos. Então, na verdade, basta a gente também querer escolher as fontes que sejam fidedignas, né? Porque se cada um fizer a sua parte, né, já não disseminando o conteúdo, verificando, checando esse conteúdo, já vai ser uma grande contribuição, porque a tecnologia nos permite, né, ter acesso a muita informação. E o que a gente percebe, né, trabalhando com comunicação, com educação, a gente vai percebendo que esse excesso de informação ele acaba sendo prejudicial, né? As pessoas não sabem e não estão preparadas para lidar com essa facilidade. Pois bem, professores, gostaria, em nome da nossa instituição, de agradecer a presença virtual de vocês, cada um aí no seu escritório, do seu local de trabalho, né, tomando os devidos cuidados aí durante essa pandemia, e dizer que a Uniuv se sente honrada em poder discutir com vocês esse tema tão atual e tão importante aí, né, no dia de hoje, né, e quiçá possamos levar mais para frente essa discussão, retornarmos em outros momentos, né? Professora Alessandra, agradeço em nome da instituição, né, a sua disponibilidade, leve aí também o nosso abraço lá a todos os servidores e alunos do Instituto Federal do Paraná, do campus de União da Vitória, e contem sempre com a Uniuv também, com parcerias desse tipo, quando necessário. Lúcio, deixa só, eu achei que ia ter espaço para considerações finais, mas eu vou tomar, então, o espaço das considerações. Você falou no emoji, o emoji é uma forma de opinar, né? E isso é o texto jornalístico, com exceção do editorial, e isso tem que estar muito claro, que é um editorial, ou do artigo de opinião, isso também está muito claro, ou seja, lá no topo do texto tem que estar artigo de opinião ou editorial. Com exceção desses dois formatos, tudo não pode ter a carregada de opinionismo, né, de opinião, a não ser das fontes. Então, o próprio emoji já é uma forma de opinião, né, porque ele gera um sentimento, gera algo do gênero. E só para encerrar minha participação, então, eu queria lembrar que as redes sociais elas têm um protagonismo muito importante na comunicação, mas se agora você entrar lá no Twitter e ver o Trending Topics, pode ter certeza que pelo menos metade dos assuntos são reportagens produzidas pela grande imprensa. Então, seja para condenar, seja para descer a lenha, seja para criticar o jornalista, o veículo, a grande mídia ainda está pautando as redes sociais, não na sua inteireza, mas em boa parte dela, ela está sendo pautada pela grande imprensa, pelos grandes veículos de comunicação, pela imprensa dita tradicional, né? Isso é uma esperança, quer dizer, nem tudo está perdido, né? Desde que a grande mídia combata cada vez mais esse tipo de informação falsa, a gente tem uma esperança. E a gente tem a Agência Lupa, os grupos de checagem de informação, que são poucos ainda no Brasil, né? São 10 ou 12 veículos que fazem isso, mas a gente também tem neles uma grande esperança, quer dizer, de que cada vez mais
essas informações falsas vão ser combatidas e estarão também na grande imprensa, mostrando que, ó, não é bem assim, é assado, né, para as pessoas. E aí também cabe às pessoas, e aí eu volto à fala da Ângela, a sociedade tem um papel muito importante no combate a essas informações falsas. Como? Pesquisando se realmente aquilo é fato ou não, né? Não apenas ficando na sua bolha e no viés de confirmação, quer dizer, buscando só aquilo que confirma as suas próprias convicções. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Ednei. Então, vamos 1 a 1 aí, né? Professora Alessandra, gostaria de fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite. As propostas de parceria são inúmeras. Eu estou hoje à frente da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação da instituição. Nós temos, só esse ano foram aprovados mais 13 projetos com fomentos, projetos interessantíssimos, então os professores estão trabalhando muito na pesquisa durante esse período. Nós tivemos iniciativas de produção de EPIs, entrega de materiais para atuar mais diretamente na comunidade nesse enfrentamento do Covid. E as possibilidades de parceria são inúmeras, e eu acho fantástica essa oportunidade de nós conseguirmos reunir nesse momento as instituições e debater temas em comuns e temas importantes, relevantes para a comunidade de uma maneira geral. Com relação ao tema, eu gostaria de deixar uma posição otimista. Eu acredito que a gente vai, sim, começar a conseguir combater essas práticas a partir do momento que a gente começar a entendê-las também. Então, entender, estudar, investigar esses objetos são muito importantes, porque nos possibilita refinar as nossas estratégias, refinar as nossas estratégias em como, como diz, como a Ângela mesmo mencionou, como lidar, como chegar nessas pessoas, como tentar conversar com as pessoas, enfim, sem que também tudo vire um conflito armado, tudo vire tudo se torne uma zona de franco posicionamento em que cada um sempre tem que ter uma posição intransigente. Isso, nesse sentido, um aspecto interessante também é ver como essa discussão política ela polarizou vários setores, ela vai para vários assuntos. Para vocês terem uma ideia, eu participo de um grupo de cronograma capilar, que é cuidados com o cabelo, e a mesma polarização que você vê na política, você vê em coisas simples dentro de grupos, assim. Então, por exemplo, o grupo dos que acham que tem que ter os produtos naturais para cabelo, outro que acha que pode usar os químicos, e o pessoal discute como se, sabe, fosse sair na faca, sabe, na briga. Então, assim, essa mesma tensão, por isso eu digo, é muito do suporte. A tensão, ela migra para assuntos banais, cotidianos, e as pessoas se esfaqueiam, virtualmente, mas elas se esfaqueiam ali porque elas parecem que importaram um modelo, entenderam que um modelo de discussão e posicionamento político é esse, do caça às bruxas, do combate ao mal, e elas vão infiltrando para todos os tipos de assunto, todos os tipos de assunto viram pautas de guerra, mas, enfim, eu vou dar por encerrado meus comentários, e novamente agradecendo, e eu gostei muito das contribuições de vocês, e principalmente vendo nessa visão do jornalismo, que realmente, como vocês falaram, um jornalismo é muito importante que se reestabeleça essa questão da profissão. Eu também achei lamentável isso, precisa ser reestabelecido, precisa ser novamente legitimada essa condição, do jornalista. Eu acho que isso está muito evidente, assim como a questão da própria pesquisa, Eu acho que a pandemia trouxe para a gente aí a importância da pesquisa, trouxe para a gente também a importância, do cuidado com uma informação verdadeira. Tá? Então, um grande abraço a todos, obrigada. Obrigado, professora. Professora Ângela? Bom, eu só quero agradecer aí a participação das pessoas que estavam assistindo, que fizeram perguntas, enfim, agradecer também a parceria dos professores, e acho que é um tema que a gente tem que estar sempre conversando. A gente já fez em um período, Lúcio participava comigo, de mesas redondas aí nas escolas. Acho que talvez sejam, quando for possível, que a gente consiga voltar
as aulas presenciais, que a gente produza mais sobre isso, porque realmente é um papel que a gente pode exercer, né? Nós vamos lá plantando as sementinhas, quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa. Exatamente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença virtual aí dos nossos professores e debatedores aí desta noite. Agradecer também a galera que participou aí pela live, né, mandando as perguntas e comentários. Dizer para vocês que sigam as redes sociais da Uniuv, fiquem atentos que novos webinários vão acontecer aí mais à frente, tá? Uma boa noite a todos. Fiquem bem, cuidem-se, lavem as mãos, passem álcool gel, né, e tomem os cuidados para seguirmos em frente. Até mais. Não compartilhe fake news, né? Exato. Isso aí. Passa um álcool gel no teclado aí, que acho que já ajuda também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. É.